Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o IDIV, né, o que que é o índice de dividendos, aquele índice que supera a bolsa, que bate tudo de maneira passiva, então assim, é um índice muito prático de se investir. A gente vai dar uma olhada em qual que é a composição, qual que foi o retorno histórico e o que que a gente pode, quais são as maneiras de se investir nesse índice, tá bom? Então antes da gente ir pro vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever, ativa os sininhos também e comenta aqui se você tem o IDIV, gosta desse tipo de conteúdo, o que que você quer ver aqui no canal, tá bom? Então, vamos lá, primeira coisa, nosso disclaimer padrão, nada do que eu trouxe aqui é recomendação de compra ou de venda, tá bom? Isso aqui é só um estudo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que que é o IDIV, né? Então, como eu disse para vocês, o IDIV, ele é o índice de dividendos da Bolsa Brasileira, então ele é composto por empresas boas pagadoras de dividendo, e aí a gente tem três requisitos principais para ele entrar, para ele fazer parte do IDIV. O primeiro deles é o dividend yield elevado, então ele tem que estar no terço superior dos ativos com maior dividend yield nos últimos 36 meses, isso quando a gente pega da cesta do Ibovespa, ou seja, ele tem que ser uma ação, uma empresa boa pagadora de dividendos. Além disso, ela tem que ter histórico de pagamentos constantes de dividendo, ou seja, nos últimos 12 meses tem que ter pago dividendo. E aqui é muito importante ressaltar uma coisa: a empresa só consegue pagar dividendo se ela tiver um negócio que a gente chama de lucro, ou seja, você não vai ter no IDIV empresas que dão prejuízo ou consistentemente, vamos dizer assim. É claro que as empresas podem em algum momento passar por dificuldades e ter algum prejuízo, mas não consistentemente, porque então ela não pagaria dividendo. E por fim, empresas com alta liquidez, ou seja, que estejam presentes em pelo menos 95% dos pregões, tá? Ou seja, a gente está falando de empresas, de grandes empresas, né? Empresas que tenham liquidez, então você nunca vai ver uma micro small cap dentro desse índice de dividendos, tá? Você vai estar falando só de empresas de médio a grande porte. Tá? E aí, quando a gente olha, então, qual que foi o retorno histórico desse índice? Então, quando a gente compara esse índice com o Ibovespa, a gente teve nos últimos. Deixa eu tirar isso daqui para vocês poderem ver. Nós tivemos nos últimos, aqui, basicamente, 15 anos, um retorno de 355% contra 159% do Ibovespa, ou seja, praticamente duas vezes o Ibovespa no período, tá? E aí, quando a gente pega o retorno composto dá de 9,77% ao ano nessa janela. E aqui, importante reforçar, gente, mesmo nesse período mais desafiador que a gente tem do Ibovespa, e da Bolsa Brasileira de lado, né, a gente tem a crise de 2016, que acabou afetando bastante, e desde a pandemia a gente vê que a Bolsa não andou muito, apesar do IDIV ter andado bastante, a gente teve esse retorno de 9,77%, ou seja, a expectativa para o futuro é que a gente ainda tenha retornos parecidos ou melhores do que esse, quando a gente olha no médio a longo prazo, tá? E aí, gente, quando a gente olha um pouco de como que você pode investir nesse índice, né? Porque como o IDIV ele é um índice, você não consegue investir automaticamente diretamente nele. Aí você tem que comprar um ETF que vai replicar esse índice. E aqui nós temos o Divo 11 que replica o índice de dividendos. Ele é um produto do Banco Itaú, tá? Então, a aplicação mínima, você consegue investir a partir de R$ 100. Então, hoje a cotação está, se eu não me engano, de R$ 115. A partir desse valor, você já consegue comprar uma cota do IDIV. Ele tem uma taxa de 0,5% ao ano, mas eu vou mostrar depois para vocês que essa taxa não impacta no rendimento do índice, porque ele tem um aluguel de ações. Então, ele pode alugar até 60% da carteira. Isso gera um retorno extra, uma renda, para ele que compensa essa taxa. E qual que é a desvantagem do IDIV? É que você tem 15% de imposto de renda sobre ganho de capital para qualquer período de investimento, mas ele não tem IOF nem come cotas. Então, essa é a diferença entre você investir nas ações em si, que você tem isenção vendendo até R$ 20.000 por mês, enquanto você investindo através de um índice, né, ou através de um ETF, no caso do Divo 11, você vai ter que pagar esse imposto de renda de 15% sobre o ganho de capital. Então aqui que mora a desvantagem para quem pensa entre investir num índice como o Divo 11 ou investir em ações propriamente ditos, tá? E aí, quando a gente olha como que é composta a carteira, né? Então, quando a gente olha por segmento, o o Divo 11 do Banco Itaú, ele é composto principalmente por bancos, representam 22,5% da carteira, seguido de energia elétrica, um setor extremamente perene, com 14%, exploração, refino e distribuição, e aqui entra principalmente
Petrobras, né, com 10%, minerais básicos, desculpa, minerais metálicos, que aqui entra Vale, com 8,5%. A gente tem também, seguradoras, que aqui entra principalmente BBSE, se eu não me engano, Porto Seguro e Caixa também, com 7,5%, água e saneamento com 4,12%, edificações são construtoras com 3,7% e outros aqui com 3,68%. Ou seja, investe principalmente em setores perenes, gente, setores que a gente que vão existir daqui a 10, 15, 20 anos e que são lucrativos no médio a longo prazo. Então, quando você está comprando esse índice, você está investindo em boas empresas. E aí, para olhar as maiores posições desse índice, a gente tem que olhar então, hã, quais são os maiores ativos, né. Então, como eu falei para vocês, BBSE como principal ativo com 5,14% de participação e hoje nas minhas contas BBSE vai produzir um yield de 12% para o acionista. A gente tem Petrobras 4 e Petrobras 3 com aproximadamente 10% de retorno, e aqui Petrobras está para produzir um yield na casa de 8% recorrentemente, com petróleo a $60. Claro que se o petróleo subir a gente pode ver um pouco mais. A gente tem CEMIG 4 com 5% da carteira, então parte de energia elétrica, eu particularmente tenho um yield esperado de 7%, isso recorrente, mas é importante reforçar, a CEMIG ela paga no mínimo 50 centavos de dividendos, isso está no estatuto dela, então hoje ela está cotada a R$ 11, então isso dá mais ou menos um yield garantido de 4% aí para o acionista, 4,5%. A gente tem Bradesco, que subiu bastante, agora no começo do ano, tanto Bradesco 3 quanto Bradesco 4 aqui com praticamente, 9% da carteira, e aí para Bradesco eu ainda vejo um pouco, de oportunidade, mas o yield já está na casa de 7 a 8% depois dessa alta da bolsa, tá, então ele cai um pouco esse yield. A gente tem Vale 3 com 4,55%, que eu particularmente ainda não estudei a empresa, então eu não vou dizer para vocês qual que é o yield esperado. A gente tem então, Banco do Brasil também, com 4,3% da carteira. Aqui o yield já é um pouco mais baixo, de 4%, porque ele está passando por um momento de recuperação, tá bom? A gente tem Itaú, com 4% da carteira, e aqui a gente também espera um dividend yield mais alto, mas puxado principalmente por extraordinário, então algo na casa de 9%. E Vibra Energia eu também não tenho, estudado a empresa, então eu não tenho muito o que dizer sobre ela para vocês, tá? Mas vocês podem ver que a carteira está principalmente concentrada em bons papéis lucrativos, que pagam dividendos recorrentemente, e vocês viram dividendos altos, muitos acima de 8, 9, 10%, tá? E aí, quando a gente olha então, qual que foi o retorno do Divo 11, né, então como eu falei para vocês, o Divo 11 rendeu nesse período, desde que ele foi criado, 294%, acima do QDIV de 288, ou seja, mesmo com a taxa de administração, compensou você investir no Divo 11, porque como ele faz esse aluguel das ações, você tem uma renda extra que mais do que compensa a taxa que você paga para o Itaú. Então esse aqui é um baita de um investimento. Para quem não quer ter a dor de cabeça de: "Putz, vou estudar, escolher aquele ativo, escolhi errado, perdi dinheiro". Não, você vai estar escolhendo uma cesta de ativos que no médio a longo prazo é vencedora. Vocês podem ver no médio a longo prazo, ela segue crescendo e acima da bolsa. Ou seja, você tem empresas lucrativas que pagam dividendos acima do que o índice Bovespa no geral. E aí, por fim, gente, para olhar um pouco de qual que foi o histórico de queda, a queda é tão importante quanto o retorno, nada adianta você ganhar 100% e depois cair 80, 90%. Então, você tem que estar sempre investindo em ativos que têm consistência de retorno. E aqui, quando a gente olha o IDIV está em verde, tá, o Ibovespa em laranja, exceto em 2016, que a gente teve uma queda muito mais forte no IDIV, e aqui acredito eu, puxado muito pela Petrobras, que representa quase 10% do IDIV, né, então ela puxa bastante aqui essa queda nesse período, mas tirando esse período, vocês podem ver aqui de 2012 até 2014, ó, o IDIV sempre caindo menos do que o Ibovespa, né. Então a gente tem esse cenário se recuperando mais rápido também, ou seja, ele é um índice que rende mais caindo menos. Então é isso aqui que o investidor procura. Você tem mais retorno, que é isso aqui que a gente está procurando, né, mais retorno com menos risco, que está investindo em boas empresas que são pagadoras de dividendos. É isso aqui que o investidor procura, é isso aqui que você tem que olhar para montar uma carteira de dividendos. Então, para você que quer algo mais prático, sem dor de cabeça, o IDIV, ou no caso o Divo 11, que é a maneira que você pode investir nele, é a maneira mais prática de você investir em ações boas pagadoras de dividendos sem ter que escolher
exatamente estudar todos os papéis, fazer um critério, escolher, não, você já tem um índice que praticamente te faz isso, e aí você tem os dividendos reinvestidos, e aí você consegue esse retorno superior ao índice Ibovespa. Então, senhores, o vídeo de hoje foi isso, muito obrigado pela atenção. Não esqueça de comentar aqui se você tem o IDIV na carteira, o IDIV11, se você pensa em investir, se você tem ações, pensa em investir em ações, tá bom? Não esqueça também de curtir, se inscrever, ative os sininhos, tá bom? Que isso faz muita diferença aqui pro canal e comenta o que você quer ver para os próximos vídeos. Muito obrigado, bons investimentos e até a próxima.